meu público! Tá, vocês já entenderam bem essa parte, né? Então, seja bem-vindo a mais uma espetacular aula de língua portuguesa. Deixe sempre seu material já organizado e lembre-se de sempre higienizar as mãos antes de começar as aulas e várias vezes ao dia. É bom estar aqui de novo e agora registre a peça de hoje. Olha lá, nós estamos na aula 51 de língua portuguesa. Anote no seu caderno e deixe sempre lá o registro que nós precisaremos retomar em outras situações. Vamos lembrar um pouquinho do texto que nós estávamos vendo na aula passada? Vocês se lembram que nós já lemos um capítulo do Fantástico Mistério de Feiurinha, no texto narrativo, e já vimos ali qual a importância do papel do narrador para mediar a leitura. Nós criamos algumas imagens mentais também para ajudar a compor o texto. Depois, nós começamos a ver a adaptação para o teatro, como é que ficou esse tipo de organização no livro. E nós vamos ver mais de perto, novamente, essa forma, tá? A peça teatral, texto teatral. Então, vamos olhar lá. Temos, assim, a indicação de como está a disposição na folha. Você consegue perceber ali? Tem o nome já das personagens ali no comecinho separado. E depois tem a fala dela. Você se lembra de como eram esses registros que a gente fazia? Aquele discurso? O narrador introduzia a fala, o narrador vinha e dizia, né? Então, nesse momento, Chapéu disse. Então, a gente precisava de uma pontuação específica. 2 pontos e depois vinha travessão e começava a fala. Aqui é diferente. A gente já tem essa organização que já deixa evidente quem está falando. É uma forma de indicar para o ator, para a atriz que vai fazer aquela interpretação, já saber que é a fala dele ou dela. Então, olha lá. Chapéu. Também não precisa falar assim. Eu estou solteira, mas quem sabe, não é? Essa é a fala da Chapéu. Depois a gente já mudou para Branca. Ora, você tem a vovó para lhe fazer companhia. Dá para perceber, né? Então, a gente vai evidenciar assim. Olha lá, como é que a gente sabe quem está falando? Tá indicado o nome logo ali. Chapéu, Branca, e depois volta para Chapéu. Fica bem fácil de a gente perceber, não fica? Fica bem tranquilo. Gente, vocês se lembram que na indicação do texto teatral, a atriz que deveria representar o papel de Chapeuzinho Vermelho tinha que ter uma veia cômica, lembra? Que era bem importante a comicidade na construção dessa personagem, porque ela ia ter algumas deixas bem engraçadas. A gente vai perceber, e é realmente isso. Lembre-se também que todas as princesas lá estavam grávidas, e todas elas estavam fazendo bodas de 25 anos de casadas. Mas a Chapeuzinho Vermelho, que não tinha um príncipe encantado no final da sua história, estava solteira ainda. Então, ela não estava grávida, ela não tinha se casado, não estava fazendo boda nenhuma. Então, é nesse momento que ela está falando, ah, não é bem assim, quem sabe eu ainda consiga, né, encontrar um príncipe solteiro. Embora ela dissesse que a maioria daqueles da família Encantado já estava casado com as amigas dela. Bom, vamos ver um pouquinho mais do tipo do texto, da organização deste texto. Vamos lá. Então, aqui eu tenho mais uma rubrica. Lembra dessa importante ferramenta utilizada no texto teatral para indicar como deve ser organizada a cena, para indicar como o personagem deve agir, né? Então, a gente tem todas essas orientações. Aqui eu tenho uma bem evidente. Dona Branca olha fixamente para Chapeuzinho, tentando confortá-la. E só depois é que vem a fala da Branca. Ou seja, tem toda a indicação de como ela deve agir nesse momento, qual é o comportamento. Vocês conseguem perceber o quanto é importante? Você também se lembra de que eu falei sobre a importância do texto teatral, que ele não é só para ser lido, mas ele também é escrito para ser encenado. Por isso tem todas essas indicações. Por enquanto, como estamos apenas lendo, nós tentamos imaginar como seria a representação dessa cena. Certo? Vamos ver lá o que mais a gente tem a respeito deste texto.
Outra rubrica, outra indicação. Essa aparece já dentro da fala da Chapeuzinho, ou seja, a Chapeu, quando for falar, primeiro tem essa indicação, por isso está entre parênteses. Olhando em volta, como para ver se há alguém à escuta. O príncipe está no castelo? Percebem que antes dela começar a falar, tem esse movimento que já indica muita coisa, certo? Olhando em volta. E aqui explica exatamente com que objetivo ela estaria olhando em volta. Para ver se tem mais alguém por ali, se tem alguém escutando. Então tem uma indicação bem precisa que o ator deve respeitar. A atriz, nesse caso, deve respeitar, deve seguir para que tenha o objetivo do texto, para que aquela mensagem seja transmitida tal qual o autor pensou para aquele momento. A gente vai exercitar um pouquinho, vamos pensar nessas características do texto teatral. Para isso, eu vou te dar um banco de palavras. E depois nós vamos colocar as principais características do texto teatral e você vai tentar encaixar essas palavras nos lugares adequados. Tá? Então eu vou te dar um tempinho para você anotar essas palavras aí. Anotado aí no seu caderno, vamos só ler todas as palavras juntos para ver se você não deixou passar nenhuma. Olha lá. Representados, rubricas, lugar, atos, personagens, diálogo, cenas, sequência de fatos, tempo e vistos. Elas estão todas misturadas, certo? Não é nessa ordem que elas vão aparecer no texto agora. Mas você já sabe um pouco sobre esse tipo de texto. Então, você vai saber em que momento cada uma dessas palavras vai entrar ali para compor a ideia das características do texto teatral. Então, acompanha comigo ali. Características dos textos teatrais. Primeira ali. São escritos para serem alguma coisa por atores e alguma coisa pelo espectador, e não apenas para serem lidos. Importante, eu já falei isso algumas vezes para você. Então vamos ver, né? São escritos para serem o quê? A gente sabe que eles
podem ser lidos, eles são lidos, mas o objetivo principal do texto teatral, ele tem uma intenção, eu falei há pouquinho, você se lembra? São escritos para serem representados, então a palavra representados já entrou. Então, já faz um xizinho nela aí no seu caderno, porque ela já foi. Vamos ver se você consegue me ajudar a preencher a próxima lacuna que temos. Representados por atores e o que pelo espectador? Qual é o papel do espectador, aquele que vai assistir? Ficou fácil, né? Então, daquelas palavras que você tem aí no seu banco de palavras no caderno, qual que vai preencher adequadamente aqui para compor essa primeira característica importante do texto teatral? Vistos. Lembra que eu tinha colocado aquela imagem de olhos, bem importantes? Enquanto que o leitor do texto narrativo, por exemplo, ele tinha essa mediação do narrador, o espectador tinha que estar com a visão mais aguçada, ele tinha que se atentar a todos os detalhes, né, para poder compreender melhor, tá? Então ficou assim, são escritos para serem representados por atores e vistos pelo espectador, tá? Não só para ser lidos, mas é claro que eles podem ser lidos porque é isso que a gente está fazendo, inclusive nas nossas aulas. Vamos ver a próxima. Revelam olha o tamanho do espaço que tem ali, que ocorrem num determinado alguma coisa e outra coisa. Com muitas lacunas ali, né? Então, a gente vai tentar preenchê-las adequadamente. Você tem no seu caderno, você já consegue ter uma noção do que vai preencher? Então, revelam uma sequência de fatos. Acho que até pelo espaço você já tinha imaginado que era isso que caberia ali, né? Uma sequência de fatos. Lembra que a gente até colocou lá na nossa tabelinha, que tinha escrito polas, que eram as principais características do texto narrativo, que também se encaixam para o texto teatral? Então, uma sequência de fatos que vão acontecendo ali. E esses fatos, essa sequência de fatos, ocorrem com quem? Quem que vai ali encenar, né? Quem que vai ali aparecer na ação? Personagens. Os atores, as atrizes vão encenar, mas eles estão representando personagens, tá? Então, vamos retomar para a gente ver se a gente consegue preencher as duas últimas palavras que estão faltando nessa característica. Revelam uma sequência de fatos que ocorrem com personagens num determinado tempo e lugar. As palavrinhas, então, tempo e lugar se encaixam ali. Então, nós já conseguimos colocar várias palavras, está faltando pouquíssima coisa. Então, na próxima tela, com as últimas características que nós vamos ver, você vai conseguir colocar com facilidade. Veja lá. De modo geral, não tem narrador. Por isso, os lugares, os figurinos e o modo como os personagens se apresentam num palco são indicados Nós já fizemos esse exercício de saber o que são essas indicações, já que a gente não tem um narrador geralmente. São as rubricas. Muito bom. Sua base é o entre os personagens, cujos nomes são colocados antes da fala de cada um. Nós acabamos de ver, né, que o nome do personagem já vem antes da fala. Mas o que é isso que acontece entre os personagens, que é a base do texto teatral? Essa conversa entre eles, como que é o nome? Tem uma palavra bem boa aí para isso, é diálogo. A última característica, podem ter um ou vários que podem se dividir em... A gente até viu que no caso do Fantástico Mistério de Feiurinha tem um só. Então, podem ter um ou vários atos que podem se dividir em cenas. Tranquilo, né? Esse final ficou bem fácil. E a gente já viu aqui, retomou as principais características do texto teatral. Nós conseguimos organizar isso a partir do que nós já vimos, aí ficou bem mais fácil, não é? Bom, agora
É com orgulho que a Ali Alegorias apresenta o fantástico Mistério de Feiurinha, com a companhia de teatro Espatéculo. Vamos ver como é que ficou a representação daquele capítulo que nós lemos, o capítulo 0. E depois nós vimos já no texto teatral. E agora, como é que é a representação de fato no teatro? Então, respeitável público, veja lá. A Companhia Teatral Espatéculo orgulhosamente apresenta O Mistério de Feiurinha. Texto: Pedro Bandeira. Direção: Daniela Rodrigues. Por favor, desliguem os seus celulares e tenham todos um ótimo espetáculo. E Branca de Neve casou-se com o príncipe encantado e os dois viveram felizes para sempre. Que incrível essa história da Branca de Neve, né? Nossa, que história maravilhosa, tão cheia de emoções. Tem espelho mágico, anõezinhos, maçã envenenada. Quem que pensou nisso? Meu sonho é escrever uma história tão bonita quanto essa. Como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Corcunda de Notre Dame, Cinderela. Cinderela, que história maravilhosa! Mas vocês já notaram uma coisa? Que no final de todas essas histórias sempre vem a mesma frase. E eles viveram felizes para sempre. Estranho, né? O que é viver feliz para sempre? É casar, ter filhos e juntar a família no domingo para comer macarrão? Não, né? Por favor. Não tem mais espelho mágico? Sapatinho de cristal? Eu andei pensando nisso e eu queria muito descobrir o que acontecia depois do final dessas histórias. E mesmo sem querer eu acabei descobrindo. E é isso que eu quero contar pra vocês. Eu estava aqui nessa mesma escrivaninha escrevendo uma história, quando de repente na minha casa surgiu um sujeito muito esquisito. Meu Deus! É o embaixador da Nigéria! Desculpe-me, senhor, por invadir o alto castelo, mas eu não sou embaixador da Nigéria. Mas verde e branco, se for da Itália, falta o vermelho. Eu disse que eu sou embaixador, né? Vestido desse jeito? Venho do único país que está em todos os lugares, que fala uma língua que qualquer criança do mundo entende perfeitamente. Venho do país das fadas. Nesse momento, eu tentei fazer a cara mais inteligente que eu era capaz. Até porque era a primeira vez que eu tava na frente de um louco vindo do hospício. Mas... como é seu nome? Caio, senhor. Olá, Caio. Tenho a honra de lhe servir como lacai no castelo de Senhora Princesa Dona Aurora Encantado. Dona Aurora Encantado? Eu nunca ouvi falar nessa princesa. Talvez o senhor já tenha ouvido falar. Com o nome de solteira. O nome era Bela. Mas depois que se casou com um dos príncipes encantados, passou a usar o sobrenome do marido. Pera. Dona Aurora Encantado? Bela Adormecida? Quer dizer que... Sim, ela se casou com um dos irmãos encantados, uma família muito nobre e conhecida também. Quase todas as heroínas se casaram com os príncipes encantados. Menos a Jasmine, que a menina foi muito rebelde. Aquele cara, ele era muito criativo. Então você é lacaio da Dona Aurora Encantado. E como anda a sua senhora, Caio? Com as pernas, senhor. Como assim? Com as pernas. Tá. Aquele cara tinha uma imaginação muito fértil.
Eu não consegui acreditar, pois prenderam aquele cara no hospício. Se não tivessem trancado ele lá, ele daria um ótimo publicitário. Eu fico feliz em receber notícias da Bela Adormecida, Caio. Eu não vim para lhe trazer notícias, senhor. Vim para pedir um grande favor a vossa senhoria. Veio, é? Creio que só o senhor poderá afastar a tremenda ameaça que paira no país das fadas. Eu? O país das fadas? Como assim, Caio? Ouça, senhor escritor. Vai me contar a história? Sim. Mas, peraí, como sobre as princesas? Princesa! Ai, já falei! Senhora Vermelha acaba de chegar ao castelo. Chapeuzinho vermelho, que ótimo! Festa para gente. Vamos, Caio, rápido! E aí, gostou de assistir a essa cena da peça? É muito bacana ver a representação dos atores, né? É muito legal ver como eles seguiram aquelas instruções todas. Bem interessante mesmo. E a gente pensa, será que você conseguiu perceber nos momentos em que o ator fazia algum movimento, ou ainda você percebeu que o escritor, né, aquele ator que fez o papel de escritor, quando ele fazia uma pausa, olhava, se dirigia para o público e depois ele voltava para a cena, aquela partezinha separada que ele fazia, se dirigindo ao público, que era uma intervenção, naquele momento tinha provavelmente uns parênteses dizendo assim, para o público. Lembra-se disso? Fica evidente, a gente consegue perceber como é legal a gente conseguir fazer uma leitura mais profunda assim, né? Bom, então a gente já sabe que esses atores seguiram muito bem o que eram? As indicações dadas pelo texto. Como que era o nome mesmo? Rubricas. Então, essas rubricas, elas têm funções. Para que elas servem? Vamos retomar isso? As rubricas podem assinalar, ou seja, elas vão indicar, vão dar a sugestão para entonação das falas, gestos, ações, movimentação e posições dos personagens no palco, efeitos sonoros, início ou fim de cena. Tem essas indicações. Tá? Então, elas cumprem várias funções ali, tá? Geralmente estão entre parênteses e em itálico, aquela letra deitadinha. Então, quero que você me ajude a perceber qual é a função das rubricas em cada um dos trechos que eu vou te mostrar. Vejam lá comigo. Alguns casos, elas podem indicar entonação das falas dos personagens, gestos, ações, movimentos que eu acabei de passar ali, efeitos sonoros ou início e fim de cena. Primeiro, eu preciso que você anote no seu caderno, assim mesmo, porque depois a gente vai colocar só o número correspondente, certo? Então vamos anotar esses 4 tipos de rubricas.
Então vamos ver alguns casos. São 4, um para cada um, tá? Então vamos ver aí comigo. Dona Bela adormecida boceja de sono e ajeita-se no canapé. Durante toda a cena, ela poderá provocar efeitos cômicos, roncando às vezes, chupando o dedo, etc. Bom, a gente já sabe que aqui tem uma indicação bem específica, né, de como a personagem deve se comportar. Então, qual daquelas situações ali que vão entrar? O número 1, 2, 3 ou 4? Dessas que você anotou no seu caderno. Vamos ver qual é. É a número 2, para indicar gestos, ações, movimentação e posições dos personagens no palco. Certo? Tá tudo isso indicado ali do que a atriz que vai fazer a personagem da Bela Adormecida deve fazer, como ela deve agir durante essa cena. Legal? Vamos ver mais um. Então já sabe que o 2 já foi. Nesse caso não vai repetir. Então vamos ver qual é a próxima que eu apresento para você. Vamos lá. Branca, com contida impaciência na voz. E aí ela diz: senhor escritor, acho que meu lacaio não foi bem claro. A feiurinha é uma de nós. Bom, o que eu quero observar aqui é a rúbrica. Esse pedaço está entre parênteses e em itálico. O que ele indica? Com contida impaciência na voz. Indica a entonação das falas, de que maneira deve ser dita. Então, porque não é para ela falar de qualquer jeito, tá? Ela tem que mostrar que ela está impaciente. Então, a voz dela chega a expressar isso. É a entonação da fala. Vamos ver o próximo. Jerusa. Então, vamos ver só a rubrica. Entra música suave. Lá entre parênteses e em itálico. E aí, esse pedacinho que a gente vai ver. Entra música suave. E depois tem mais uma indicação, ó. Ouvem-se batidas na porta. Também, isso tem que acontecer para que o efeito todo seja produzido, né? Para a gente entender o que está acontecendo na cena. Qual, então, daquelas situações de rubrica lá, a gente vai colocar aqui, nesse caso. Efeitos sonoros, certo? A música e também a batida de porta é um efeito sonoro importante para entender o que está acontecendo, tá? Pode ser que nem tenha essa porta lá no palco, exatamente, mas a batida tem que acontecer porque eles vão fazer de conta, né? Vão representar isso de alguma maneira. E a última situação que eu coloco aqui é essa. O ruído da máquina de escrever vai se somando à música de encerramento. O som aumenta, abafando a voz do escritor. Blackout. Cortina fecha. Acabou. Então, isso está indicando o fim da cena. Que no caso aqui estava lá como início ou fim da cena. Nesse caso, era o fim. Conseguimos perceber a diferença de cada um? Qual é a intenção de uso de cada um, qual é o efeito de sentido produzido pelo uso dessas rubricas? Ótimo! Então, vamos lá. A gente vai ver mais um capítulo aqui, para a gente conseguir entender no texto narrativo como era essa indicação, tá? Então, agora, a gente vai voltar para o texto narrativo, mas para poder entender melhor como é que funciona no texto teatral também. Então, vamos olhar lá. Capítulo 0, 3/4 e outro pouquinho, tá? Porque a gente vai indo do 0 até poder chegar no capítulo 1, que é quando começa a história. Então lá, eu tenho personagem, ou seja, 3, e o narrador. Nós vamos identificar onde aparece a fala de cada um, onde está a voz do narrador e onde está a voz dessas 3 personagens que aparecem ali. Lembra que no texto narrativo é diferente. A gente tem o sinal de pontuação lá, os 2 pontos e o travessão. Eu vou ler e daí a gente vai identificá-los. Ok? Vamos lá. Vocês compreendem o perigo que todas nós estamos correndo? Perguntou Dona Branca. Uma heroína como nós desapareceu sem deixar vestígios. Até o castelo e o marido dela desapareceram. Desse jeito... Já procuraram por algum sapatinho de cristal perdido em alguma escadaria? Palpitou Dona Cinderela, tentando ajudar. Se encontrarem um, é só experimentar nos pés de todas as...
Cala a boca, Cinderela! Ralhou Dona Bela Fera. O negócio é sério. Se uma heroína como nós sofreu alguma coisa ruim, isso quer dizer que o encanto de nossa felicidade eterna foi quebrado, continuou Dona Branca. E, sem esse encanto, algum desastre pode acontecer com qualquer uma de nós a qualquer momento. Todas entendiam que os tempos de felicidade... E o texto vai continuar, tá? Então, a gente já sabe que esse pedacinho ali último não era a fala de alguém, né? Então, era o quê aqui? Nesse caso, a gente estava falando que é a voz do narrador. Isso aí, ficou bem fácil de identificar. A gente vai fazer o mesmo com as personagens. Qual é a primeira vez que aparece uma personagem falando? Vamos ver lá? O travessão logo no começo. Vocês compreendem o perigo? Tá todo ali. Então, isso é de uma personagem. Vamos pôr aqui para a primeira já. Ok? O próximo travessão indica a fala de uma nova personagem, tá? Então, vamos ligar ali para outra personagem. E, novamente, uma outra personagem fala, indicada pelo travessão. Então, a personagem 3 ali. Depois é a personagem 1 que fala de novo, tá? Então, a gente não precisa ver. Tem um pedacinho no meio da fala que é a intervenção do narrador, certo? Qual é esse pedacinho? Você consegue ver? Lá na primeira, vamos localizar? Perguntou Dona Branca. E é assim que a gente fica sabendo quem foi que falou, certo? Lembra que no texto teatral o nome já vem antes? Já fica bem fácil de a gente identificar. Aqui o narrador faz essa mediação. O narrador explica pra gente quem foi que falou, tá? Então, eu já sei que essa personagem, essa primeira, quem que é? A Branca. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa para a próxima? Vamos identificar em que momento o narrador nos conta quem é que estava falando? Ali, ó. Palpitou Dona Cinderela. Então, essa segunda personagem que está falando é a Cinderela. E vamos aqui para a última. Cadê a intervenção do narrador para nos ajudar? Ralhou Dona Bela Fera. Essa personagem, portanto, é a Bela Fera. Tá vendo como a gente precisa fazer esse exercício ali com a ajuda do narrador para a gente compreender como é que fica? Bom, vamos dar mais uma olhadinha no texto para a gente entender melhor ainda. Então, tem a continuação daquele pedacinho. Tem a ilustração também, que ajuda a compor o sentido do texto. É importante, né? Então, você se lembra quando a gente fez aquele exercício, uma sequência anterior de aulas, em que a gente estava falando do discurso, de como alguém falava, como é que a gente dizia se era a fala direta do personagem, né? Representada por travessão, como estava aqui, ou se a gente ia contar como esse personagem falou. Tá. Você vai precisar lembrar um pouquinho disso para poder entender como é que isso foi realizado nesse tipo de texto, como é que foi composto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa intervenção ali. Comentou Dona Rapunzel. Você tá vendo que o narrador diz pra gente como é que isso aconteceu, certo? Comentou Dona Rapunzel. Vamos ver mais uma vez em que ele diz. Lembra que não fica só na ideia do falou, disse, tem outros verbos que podem ser usados e eles dão uma indicação melhor, tá? Então, comentou. No outro é concordou, Dona Rosa Flor dela Mora Torta encantado, tá? Então, é diferente de só comentar, ela concordou. Então, ela tá mostrando que ela está de acordo, né? Certo? Mais uma aqui. Hesitou Rapunzel, puxando a trança que tinha enroscado no pé de uma cadeira. Então, também está mostrando tudo que aconteceu nesse momento, tá? Então, o que o narrador contou pra gente aqui? Que a Rapunzel comentou, que a Rosa Flor concordou e que a Rapunzel hesitou.
puxando a trança, ainda dá mais algumas orientações. Ela não só hesitou, ela ficou em dúvida, né? E aí ela ainda fez isso puxando a trança, né? Tem todo um momento ali que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Vamos ver então como é que se desenrola essa história. Chapeuzinho Vermelho, comece você então a contar a história da feiurinha. Dona Branca ficou meio sem jeito. Eu não me lembro direito. Talvez, se você começar... Dona Chapeuzinho tirou outro brioche da cestinha e pôs-se a comer, baixando a cabeça. Sabe, eu também não me lembro da história da feiurinha. Ninguém se lembrava de nada, nem Dona Rosa Flor, nem Dona Cinderela, nem Dona Bela Adormecida, nem Dona Bela Fera. O que vamos fazer agora? Desesperou-se Dona Cinderela. Como vamos investigar um desaparecimento sem conhecer a história da desaparecida? Com quem vamos falar? A quem vamos perguntar qualquer coisa? Ajuntou Dona Chapeuzinho. Os lacaios informaram que ninguém viu a feiurinha aí. O que é pior, ninguém sequer sabe quem é essa tal feiurinha. Só tem um jeito, lembrou Dona Rosa Flor dela amor à torta encantado. Que jeito é esse? Não tem jeito, desanimou-se Dona Bela Fera. Tem sim, pense só. Como é que as pessoas ficam conhecendo nossas histórias? Aquela pergunta não exigia raciocínio de nenhuma delas. Era fácil. Qual é o seu palpite? Agora, elas acabaram de dizer que era fácil para todo mundo, né? O narrador, aliás, disse pra gente que era muito fácil. Então, o que você acha? Por que é fácil? Como é que ficamos conhecendo as histórias? De que maneira as histórias chegam até nós? Já levantou suas hipóteses? Então vamos ver se elas se confirmam? Vamos ler o finalzinho da história aqui. Nos livros de histórias, é claro, respondeu Dona Branca. Você tinha pensado nisso? Imagino que sim, né? Porque é exatamente assim que ficamos conhecendo as histórias, né? Entendi. Dona Cinderela deu um salto. Vamos procurar o livro onde está narrada a história da feiurinha. Grande ideia! Agora a coisa fica fácil, alegrou-se Dona Rapunzel. Quem escreveu a história da feiurinha? Da feiurinha eu não sei, respondeu Dona Chapeuzinho Vermelho. Mas a minha, eu sei que foi Charles Perrault, um francês maravilhoso. Bem, a gente já percebeu que elas já descobriram como saber da história, mas elas ainda não sabiam quem escreveu a história da feiurinha. Você sabe? Você já ouviu falar nessa história? Bom, o que eu vou te explicar agora é que a gente tem como comparar o tipo de texto teatral com o texto narrativo, até pela composição das imagens que ajudam ali, tá? Nesse caso, elas estão falando dos escritores das histórias, tá? De todas essas histórias clássicas. A Chapeuzinho Vermelho está contando ali que quem escreveu a história dela foi Charles Perrault. E das outras, você se lembra? Nós falamos um pouco desses autores que foram grande influência para o Pedro Bandeira, que escreveu o Fantástico Mistério de Feiurinha daí, né? Então, olha como é importante a gente conhecer, e dentro da própria obra, o autor faz uma homenagem a esses outros autores. Lembra que a gente viu um pouquinho lá, quando a gente conheceu um pouco mais o Pedro Bandeira? Ele fez essa homenagem a esses autores clássicos. Então, vamos dar uma olhadinha lá em como fica isso no livro, que está no texto narrativo, tá? Olha lá. Tem a representação, então, do Charles Perrault, aí dos irmãos Grimm, do Andersen, né? Tem La Fontaine também e Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que escreveu Reinações de Narizinho, que nós já conhecemos também. Olha que importante, tem toda essa conversa entre elas e elas falam sobre os escritores das histórias, tá? No texto narrativo, com a composição da imagem, a gente consegue conhecer esses autores aqui também. Autores, né? Olha lá. De que maneira essas ilustrações
complementam e ampliam o sentido do texto, porque está dito lá, nas falas delas, nesse diálogo. Mas as imagens nos ajudam a ver quem é quem. Fica bem evidente, né? Você já pensou em como é que isso se dá lá no texto teatral? Como é que tem que ser essa indicação? Vai precisar de algumas rubricas, certo? Para indicar como é que eles vão compor o cenário. Então, eles vão ter que colocar de alguma maneira esses autores aqui representados na cena. Além, é claro, das falas das personagens que estão ali dialogando sobre esse assunto. Então, além disso, vai ter que ter essa indicação de como isso vai acontecer no palco, como é que tem que ser a montagem, como é que se compõe esse cenário e como elas devem agir também para poder mostrar esses autores ali, tá? Vamos ver mais um pouquinho em como aparece no texto narrativo ainda, tá? O narrador, isso é um importante papel de mediação, tá? Vamos ver mais um pedacinho? Então, ali. Foi assim que Caio, o lacaio, ficou encarregado de descobrir os grandes autores de contos de fada. Só que não conseguiu encontrar nenhum Perrault, nenhum Lobato, nenhum Grimm, nenhum La Fontaine e acabou no meu apartamento, interrompendo minha tarefa de apontar lápis. Lembra que o autor estava contando pra gente lá no comecinho, quando eu li o capítulo 0 para você, e que ele dizia assim que ele estava atarefadíssimo apontando um lápis, ou seja, ele estava enrolando porque ele não sabia o que escrever. Então foi nesse momento. Agora ele está retomando, ele contou tudo o que tinha acontecido, né? E foi nesse momento que apareceu ali Caio, o lacaio. Então esse pedaço todo da narração que eu destaquei ali para a gente poder olhar é o narrador falando. Mas esse narrador, quem é esse narrador? Você sabe me ajudar? Aqui, nessa edição do livro, que é do texto narrativo, aparece um narrador ali. Ele está representado, certo? Que é, na verdade, quem? O próprio autor, certo? E como é que a gente sabe disso? É o autor que está ali, tem algumas marcas, olha lá comigo. Meu apartamento, então ele está falando dele mesmo, tá? E observei eu na fala depois que ele já está se dirigindo ao Caio ou lacaio. E olha que legal que termina esse capítulo, né? Observei eu com um sorriso. Quer dizer que você resolveu me procurar como o melhor autor de contos de fada? Não, respondeu Caio lacaio, como o único que eu encontrei. Boa, né, gente? Bom, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de como ficou a transposição dessa cena para o teatro, na representação teatral. Então, gente, não percam o próximo espetáculo, mas para isso, para o show continuar, é importante que você mantenha os cuidados, fique em casa e se cuide. Até a próxima aula!